Olá, jovens! Eu sou o professor Laércio Vasconcelos, do canal Matemática para Vencer. E eu hoje vim aqui para falar sobre a prova do Colégio Militar, que está próxima, faltam poucos dias. Então, é a última semana antes da prova. O que você deve fazer nessa última semana? Bom, para você fazer a prova, você precisa de duas coisas. A primeira é o conhecimento. Você não pode chegar lá para fazer a prova sem saber a matéria, sem ter estudado nada, né? Então é claro que você deu uma boa estudada. Tem alunos que estudaram um mês, tem alunos que estudaram um ano e tem alunos que estudaram até mais de um ano. De qualquer maneira, é o conhecimento uma coisa importante que você precisa ter. E a outra coisa, além do conhecimento, que se você não tiver, você corre o risco de não conseguir passar, é a tranquilidade. Você tem que estar sossegado, você não pode chegar e ficar nervoso para fazer a prova. Então você deve proceder nessa semana de modo a chegar lá para fazer a prova relativamente sossegado. Tá bem, conhecimento e tranquilidade. Vamos falar um pouquinho sobre conhecimento? Vocês sabem que o canal Matemática para Vencer fornece conhecimento para alunos que querem ir para o Colégio Militar. Então, nós temos uma preparação de longo prazo, por exemplo, um ano de preparo? Sim, é a nossa plataforma de ensino. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para pegar informações sobre a nossa plataforma de ensino preparatória para o Colégio Militar. E você pode começar, por exemplo, agora a estudar para a prova do ano que vem. Quer dizer, estudar com antecedência. Isso é uma estratégia importante, começar a estudar com antecedência. Agora, tem um outro tipo de estudo que é o estudo intensivo. Por um motivo ou outro, você pode ser obrigado ou você pode desejar fazer um estudo rápido, um estudo intensivo. Não necessariamente para o Colégio Militar do Exército, mas, por exemplo, um colégio militar estadual ou municipal, que muitas vezes abre uma inscrição, abre um concurso muito em cima da data, então você tem pouco tempo para estudar. Eu chamo isso de estudo intensivo. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem informações sobre o nosso estudo intensivo para Colégio Militar e ele tem uma coisa boa, ele é gratuito. Você tem as aulas gratuitas e você tem também um material didático gratuito. Então, clica aqui na descrição do vídeo. Por exemplo, se você vai fazer uma prova em dezembro, tem poucos meses para estudar, um mês, 2 meses, então você pode fazer um estudo intensivo e pegar esse material que é gratuito. O estudo de longo prazo, que é para quem vai estudar quase um ano ou mais de um ano, é a nossa plataforma de ensino, também tem informações aqui na descrição do vídeo. Mas vamos falar sobre a prova que vai ter no próximo fim de semana, né? Como você vai fazer nessa última semana antes da prova do Colégio Militar. Será que você deve estudar muito? Será que você deve estudar mais ou menos? Isso é sugestão minha, tá? Eu falo pela minha experiência. Claro, pela minha experiência e experiência de outros alunos que nós aprovamos para o Colégio Militar. Se você é um aluno que está estudando há algum tempo, longos meses de preparação, quem começou a estudar no início do ano ou quem começou a estudar no ano passado, aí eu vou dizer uma coisa importante. A sua nota, ela depende principalmente dos meses de estudo que você teve anteriores a hoje. O que você estudou lá em março, abril, por exemplo, vai valer pontos para a prova que você vai fazer. E é claro, e o que você estudar nessa semana? A influência do estudo dessa semana, dessas últimas horas de estudo, é muito menor do que o conhecimento que você obteve ao longo dos seus meses de preparação que estão para trás. Então, para quem estudou vários meses, vale muito mais a pena você descansar, você dar prioridade agora não ao conhecimento, mas à tranquilidade. Porque se você chegar para fazer a prova e não estiver tranquilo, você corre o risco de errar questões por bobeira. Então,
Fez vários meses de preparação? Então você pode estudar de leve, estudar pouco, estudar a metade do tempo que você costumava estudar. Porque o teu estudo já está aqui, você já fez isso. É claro que você pode, nesses últimos dias de estudo, ter a sorte de ver uma questão que por acaso vai cair igualzinha na prova, mas isso é arriscado. Vale muito mais a pena você usar esse tempo para descanso, porque a chance de você dar sorte de encontrar lá uma questão nessa semana que vai cair igualzinha na prova é pequena. Já passou o tempo de você fazer isso. Então, fez vários meses de preparação, fez um ano de preparação nessa faixa, tira o pé do acelerador nessa semana, vai descansar para você chegar lá na prova com a cabeça fresca. Se você quiser, você pode ficar sem estudar nada essa semana. Agora, eu recomendo que você dê um estudozinho de leve, só para você não deixar a peteca cair. Agora, quem optou por fazer uma preparação intensiva, começou a estudar recentemente, só nos últimos meses, então, digamos assim, você não tem tanto cansaço acumulado quanto tem os alunos que estão estudando há mais tempo. Então, você que está dando uma puxada de estudo, um estudo intensivo, você vai ter alguma vantagem sim, se você continuar nesse embalo. Você poderá ficar um pouquinho cansado, menos cansado do que estaria se estivesse estudando desde o início do ano, não é verdade? Então, quem está fazendo um estudo intensivo pode continuar no embalo forte, no ritmo forte, intenso, ao longo dessa semana. Continua estudando normalmente. Agora, só não deixe de dormir por causa disso. Durma uma quantidade de horas razoável para você ficar com a cabeça descansada. Então, essa parte é o que eu tenho para falar sobre conhecimento e como você vai proceder nessa última semana em função do conhecimento que você obteve nos seus meses de estudo. Está estudando há muito tempo? Dá uma descansada, estuda menos. Começou a estudar há pouco tempo? 1 mês de preparação, 2 meses de preparação? Então, dá uma puxada, continua no embalo forte, porque para você vai ser mais importante tentar vencer dificuldades a respeito do conhecimento que você precisa para fazer as questões. Agora vamos falar sobre o cansaço, sobre a disposição para fazer a prova. Essa parte agora, ela independe do tipo de aluno, da quantidade de horas de estudo que você teve, né? Qual é a importância do conhecimento para quem vai fazer a prova? Eu diria que é 90%. E a disposição, a concentração é 10%. Agora, pode ser que esse 10% se transforme em 80%. E você coloque tudo a perder se você se descuidar dessa parte. Então, você, para fazer uma boa prova, independentemente do seu conhecimento, você precisa de calma, você precisa chegar lá calmo, não pode chegar nervoso. Você precisa de calma, você precisa de atenção, você precisa estar descansado, concentrado, confiante. O aluno tende a pensar que todo mundo sabe tudo menos ele, e que ele está em último lugar, que ele é o que vai ser mais prejudicado pela dificuldade da prova. A prova é difícil, a prova do Colégio Militar, ela é difícil e ela oferece poucas vagas, ou seja, você tem que estar lá no topo da classificação, você tem que acertar muitas questões. Se você acertar mais ou menos, se você acertar metade das questões, não dá, né? Agora, por exemplo, se de 12 questões você acertar 8, talvez dê, talvez não dê. Seria melhor você dimensionar a tua cabeça para pensar em tentar acertar 10 questões para cima. Ficar com um notão. Aí, se você ficar só com 9 acertos, provavelmente com 9 acertos também dá. E se você ficar só com 8 acertos, eu diria assim, e 7 acertos, vai ficando cada vez mais improvável quando você vai tendo menos questões acertadas.
Então, essas são coisas que você precisa ter para ter sucesso na prova. Não fique com medo, não fique achando que você está achando a prova difícil e todo o resto dos candidatos está se dando bem, está achando fácil, aí você fica mais nervoso por causa disso. Acha que você não estudou bastante, não sabe o bastante, nada disso. Todo mundo está lá enfrentando uma prova que é difícil para todos. Então, chegue lá para fazer prova com calma, faça a prova com atenção, com concentração, com confiança e com descanso também. E o que é o contrário disso, que atrapalha o teu sucesso? O que atrapalha o sucesso é o inverso dessas coisas que eu falei. É o cansaço, é a tensão, é o medo da prova e é o engarrafamento. Que engarrafamento é esse? O engarrafamento que vai fazer você chegar atrasado e não conseguir entrar, chegou lá depois que os portões se fecharam. Isso é um engarrafamento que você tem que pensar. Você tem que sair de casa cedo para isso não acontecer. Agora, o engarrafamento que eu estou me referindo aqui é um outro engarrafamento. É o engarrafamento de conhecimento. Olha só, não é bom você aprender as coisas na véspera, na semana, no mês. Essa história de fazer o intensivo não é uma boa estratégia. Porque quando você aprende alguma coisa, você tem que ter um tempo para amadurecer aquele conhecimento. Você estuda, por exemplo, múltiplos e divisores. Aí você aprende múltiplos e divisores, números primos, MDC e MMC. Faz alguns exercícios e semana que vem já faz uma prova sobre uma coisa que você acabou de aprender. Isso é engarrafamento. Ou então, quando você termina de estudar essas coisas e logo depois disso você tem frações, logo depois disso você tem números decimais, logo depois disso sistema de medidas, é muita coisa. Cada coisa que você está aprendendo, você não treinou o suficiente, não exercitou, não resolveu questões, não pegou experiência, não ficou um aluno cascudo, experiente, acostumado a resolver aquilo. Claro, tudo que você estuda em cima da hora, por mais que você resolva, eu vou estudar 20 horas por dia antes da prova. Então é só contar quantas horas eu estudei, tenho conhecimento ali dentro. Não. A maneira boa de aprender é você usar poucas horas, aprende aquele conhecimento, faz exercícios, faz questões, aí você se acostumou com aquilo. Aí depois você tem o próximo assunto para aprender. Então assim você tem tempo para exercitar, para sedimentar aqueles conhecimentos, sedimentar. É por isso que eu falei que o estudo que você fez nos meses anteriores da preparação, eles são mais importantes do que o estudo que você fez nas semanas próximas da prova. A semana próxima da prova deveria ser somente para você resolver questões. O aprendizado é melhor que ele seja feito com antecedência, lá para trás. Tudo que você aprende pela primeira vez hoje para fazer uma prova daqui a uma semana é muito mais difícil assim, claro. Então, o que você pode fazer para chegar lá calmo para fazer a prova, com menos nervosismo, menos cansaço? Várias coisas, tá? Uma coisa que eu acho importante, se você puder fazer, você faça, o Colégio Militar chama de ambientação. Ambientação sempre foi assim. Prova no domingo, então eles abrem as portas do colégio no sábado, na véspera da prova, para você ir lá, conhecer o colégio, olhar as salas, olhar o lugar onde vai fazer a prova. Aí eles vão fazer lá uma palestra no auditório falando sobre o Colégio Militar, dando instruções sobre a prova, né? Mas agora com o negócio de pandemia, alguns colégios estão fazendo e outros não estão fazendo. Ou estão fazendo também na opção virtual. Você pode fazer essa mesma ambientação em modo virtual. Então, vai ficar lá gravado, você clica lá no videozinho, na apresentação que tem no site do seu Colégio Militar,
E você vai ver lá as informações que vão te ajudar a não chegar lá e ficar nervoso. Isso é comum hoje em dia. Eu lembro que quando eu fiz a prova para o Colégio Naval, a minha prova foi no Maracanã. E eu nunca tinha ido ao Maracanã. Mas Maracanã é uma coisa que não dá medo. Quando eu fui fazer a prova do IME, eu também nunca tinha ido ao IME. Aliás, eu fui uma vez pro IME para fazer inscrição. Eu fui uma vez. Mas não teve nada de ambientação, não. Cheguei lá, fui para a sala. Então isso dá um certo nervosismo. Você tá indo naquele lugar pela primeira vez, você fica deslumbrado. E aí você perde o foco. Então, se o seu colégio militar tá fazendo ambientação, vale a pena você fazer. Aí você vai ver qual ônibus que você pega para ir para lá, quanto tempo você leva. Em termos, tá? Você tem que levar em conta que o trânsito é diferente. Durante a semana tem ônibus de 10 em 10 minutos, mas no fim de semana, no sábado, no domingo, você pode ter aquele mesmo ônibus de meia em meia hora. Então é bom você pensar nisso, pensar em chegar cedo para não perder a hora da prova. Chegue com bastante antecedência, tá? Chegue lá antes dos portões abrirem. Depois que abrem os portões, eles ficam abertos durante um tempo para o pessoal ir chegando e entrando com calma. Não vai perder a hora, por favor. Todo ano tem gente que perde a prova por isso, tá? Porque chegou depois da hora. Ou porque pegou engarrafamento, ou porque morava pertinho e achava, 10 minutinhos eu chego lá, é só pegar o ônibus 633, eu chego lá. Nem sempre dá certo, tá? Aí às vezes você chega, tem um engarrafamento, o trânsito parou todo e você perde a prova. Então toma muito cuidado com isso, por favor. Você precisa levar documentos. Já viu que você precisa levar um documento de identidade oficial com a foto recente? E tem que ser um documento de identidade mesmo. Não vale levar a carteira escolar. Não vale levar a carteirinha do Flamengo. Tem que ser documento de identidade com foto recente. Então, isso já é uma coisa conhecida há bastante tempo, né? Você já deve ter isso providenciado. Então, separa os teus documentos, não deixa para fazer isso na véspera, não. Ou pior ainda, no dia da prova de manhã cedo. Então, uns dias antes, separa tudo que você tem que levar. Então, manual do candidato. Já falei isso, vou falar de novo que é importante. No site do seu colégio militar, você vai encontrar, clicando em concurso, você vai encontrar lá no meio das informações, você tem cartão de identificação do candidato, que você tem que listar e levar isso em papel de preferência. Tem gente que leva no celular, se você pode listar em papel, é bom não arriscar, tá? Tem uma impressora em casa, lista. Se não tem, dá para o papai ou para a mamãe levar para o trabalho para listar aquilo, trazendo no papel para não ter problema. Vai confiar no teu celular mostrar? Será que pode? São regras que mudam de um ano para outro, tá? E podem até variar de um colégio militar para outro. Então, leva o cartão de identificação do candidato em papel. Você pega ele no site do colégio militar que você vai fazer prova. Também importante é o manual do candidato, ali fala tudo. Sabia que você tem que levar água numa garrafinha? Não pode sair para beber água no meio da prova, no bebedouro? Não pode. Em anos anteriores podia, mas tem coisa aí de pandemia que eles estão restringindo isso. Eles estão falando, leva uma garrafinha com água, aí você bebe lá na hora. E aliás, levar uma garrafinha com água é uma boa ideia, porque você ficou com sede, destampa, bebe e continua fazendo a prova. Agora, se você não tem água, tem que ir no bebedouro, aí você tem que pedir para ir, aí tem um outro candidato que também quer ir, você vai ter que esperar o outro, vai um de cada vez, tem que esperar o outro voltar, porque ele vai acompanhado, aí você tá perdendo tempo ali, aí você vai, volta, quantos minutos você perdeu para ir ali tomar um golinho d'água no bebedouro? Leva a garrafinha, que aí você vai perder nem 3 segundos para beber uma água da sua garrafinha. Leva um lanchinho, um pouquinho de biscoito, né? Se der fome. O ideal é você conseguir fazer a prova sem ter que ficar comendo, né? Mas às vezes, acalma, né? Você arranha um biscoitinho na hora da prova. Tem gente que fica calma quando faz isso. Então, leva lá um biscoitinho.
Normalmente tem que levar num saco plástico transparente, tá? Isso quase sempre é obrigatório. O horário é uma coisa importante. Você sabe que tem 3 horas e meia para fazer a prova. Então, tem gente que se acostumou a só ver as horas no celular. Cadê meu celular? Ah, meu celular, eu estou usando ele para gravar. Olha só, então tem gente que se acostuma a só olhar a hora no celular. Isso não é uma boa ideia, não. Por quê? Primeiro porque você sabe que caem questões no colégio militar sobre relógio de ponteiro, questões sobre horas. Você tem que saber fazer cálculos com horários. E se você se acostumou a só raciocinar com tempo no formato digital, você vai lá ter uma questão que sempre é da lógica, são os ponteirinhos. Se você não está acostumado, aquilo é uma coisa nova para você. E você não vai aprender a lidar com o relógio de ponteiro na hora da prova, né? Então é bom você ter treinado usar o relógio de ponteiro para as questões e também para você controlar o tempo da prova. Você não pode ficar olhando para o celular, não pode, o celular tem que ser guardado, você tem que deixar o celular em casa ou deixar com o seu responsável lá do lado de fora do colégio. Eu acho que nem pode entrar com o celular lá, tá? Veja no manual do candidato que está dizendo isso. Então, reloginho de ponteiro para você ficar controlando o tempo da prova. Quanto tempo falta para a prova terminar? Você tem que gerenciar o tempo. Quer dizer, quantas questões você já fez e quanto tempo já passou. Tem que ficar de olho nisso. Senão o tempo vai estar terminando, você não chegou nem na metade da prova. E aí você fica com um monte de questão em branco, né? Então, prestar atenção no tempo e leve relógio de ponteiro, tá? Para não ter problema. Eles não deixam você ficar vendo a hora em relógio digital, porque você sabe que tem relógio digital que é um verdadeiro computador, né? Tem um monte de coisas ali, você pode gravar informações, fórmulas. Então eles não deixam, só relógio de ponteiro. A questão de dormir, olha, na véspera da prova você tem que dormir cedo. Você tem que ter uma boa noite de sono, uma boa quantidade de horas de sono. De preferência, você deve dormir cedo toda a semana da prova. Deve acostumar o seu organismo a ter uma noite de sono tranquila. Dorme cedo e acorda cedo. O que é cedo e cedo? Vamos falar assim, dorme às 10 da noite e acorda às 6 da manhã? Sim, é uma opção, você está dormindo 8 horas. Mas quem é jovem precisa dormir mais horas, né? Quem é mais velho pode dormir 6 horas por dia, que tá de boa. Agora, o jovem precisa de mais horas de sono. Então, vá deitar cedo, 8 horas da noite, vá deitar. Jante, come uma comida leve e vá dormir para você acordar cedo no dia seguinte para se levantar com calma, tomar um café leve, saudável. Então, não fica estudando até tarde durante a semana dessa prova, não importa se você, na sua preparação, se você estudou poucos meses ou muitos meses, não interessa. Essa semana da prova não é uma semana para você exagerar no estudo e prejudicar o sono. Tem que dormir cedo e acordar cedo, porque você vai chegar lá na prova, vai ficar mais ligado, claro. Não vai ficar sonolento. E isso também afeta o nervoso, se você não tiver com sono em dia, tá? Se acostume a fazer refeições leves, que é uma coisa muito desagradável você chegar lá na hora da prova e ter uma dor de barriga. Não é uma boa ideia. Então, nada de ficar comendo feijoada na véspera, linguiça frita. Come uma coisa leve, aí você vai ter que pedir para sua mãe ajudar nessa hora, né? Fornecer uma comida leve, uma comida que você já está acostumado a comer. Nada de experimentar novidade, não vai comer ali, que tal? Vamos comemorar a prova de amanhã, vamos comer no restaurante indiano. Faz isso não, come em casa mesmo, aquela comidinha simples que a mamãe faz, né? Um arroz com feijão, com um franguinho, uma batatinha, bom, uma coisa sossegada assim. E não esqueça de levar água, já falei, né? Leva uma garrafinha d'água. E o Colégio Militar pede para você levar 2 máscaras, tá?
Você vai fazer uma prova, vai ficar várias horas de máscara, aí aquilo começa a incomodar, começa a coçar o nariz, né? Começa a ficar abafado, aí você às vezes se tirar aquela máscara e botar uma máscara novinha em folha, naquela hora dá um conforto adicional e aí você pode fazer a prova mais sossegado. Infelizmente tem essa história de pandemia que tá atrapalhando a beça a gente, né? Bom, além das máscaras, eu quero falar uma coisa indiscreta, que nunca se sabe, né? Leva um pouquinho de papel higiênico, tá? Porque às vezes você chega lá, você tem uma dor de barriga e você chega lá, vai perder tempo de prova, né? Se isso acontecer. Agora, pior do que acontecer isso é você chegar lá e na hora tá acostumado a sempre ter papel higiênico em todo lugar que você vai, né? Chega lá, não tem papel higiênico. Olha, é melhor prevenir do que remediar, tá? Leva um pouquinho de papel higiênico enrolado, embrulhado, põe no bolso, tá? Para emergências. Bom, essas informações que eu tô dando de reta final da semana de prova, eu já fiz isso outras vezes, tá? Tem outro vídeo meu mais antigo. Eu vou colocar um link aqui para um outro vídeo que eu fiz, acho que uns 3 anos atrás, chamado Colégio Militar, o Dia da Prova. Eu vou falar mais ou menos essas mesmas coisas que eu falei aqui, talvez tenha uma coisinha a mais, tá? Mas vale a pena você assistir também, que pelo menos é um vídeo que muita gente tem assistido, tá? Então é isso, jovens. Eu desejo sucesso a todos vocês e antes de tudo, acalma. Não vá fazer a prova ansioso, vá lá calminho, concentração zen. Reserve tempo para fazer as coisas, não faça nada na correria, tá? Acorde cedo, vá com calma, chegue lá cedo. Você vai ficar ali calminho, na fila, esperando abrir os portões, conversando com outros candidatos, aí você vai se acalmando, se acalmando. Não fica preocupado, ansioso com a prova não, tá? Deixa para ficar ansioso, sabe quando? Quando for publicado o gabarito, mas no dia da prova, procure ir lá calmo, tá? Eu mesmo, particularmente, eu tenho essa mania. Normalmente eu fico calmo para fazer as provas, mas quando é para esperar a publicação do gabarito, a publicação do resultado, eu fico super nervoso. Mas não tem problema, porque no dia da prova eu tô calmo. Aí não me atrapalha, não me prejudica. Então, eu desejo sucesso para todos vocês. Olhe aqui embaixo na descrição do vídeo as opções de preparação que nós temos para o próximo ano. Com certeza, aquele que estiver se preparando com antecedência, ele vai levar uma grande vantagem sobre outros candidatos que deixaram para começar a se preparar mais tarde. Tá bom? Então, um abraço para todos vocês e sucesso na prova!